Praticamente a estaca zero, se não forem aproveitados nenhum dessas partes aí do processo, qual que é a chance desses crimes prescreverem, né? E qual que é o perfil desses juízes, novos juízes que serão sorteados? O que a gente pode esperar, enfim, do recomeço desses processos? Olha, há chances de prescrição, porque nos casos, eu teria que fazer um cálculo que às vezes é um pouquinho complexo, mas nos casos em que o réu tem mais de 70 anos, a prescrição cai pela metade. Então existe a chance de prescrição, e essa chance de prescrição existe por uma falha do processo no seu início, que não deveria ter corrido na Vara Federal de Curitiba. Mas isso é uma outra discussão longa. Sobre o perfil dos juízes, esse processo pode ser distribuído para 4 juízes no Distrito Federal. A 10ª vara, que são 2 juízes, e a 12ª vara. Os titulares dessas varas, o da 12ª vara é o juiz Marcos Vinícius Reis Bastos. E da 10ª vara, o juiz Valisney Oliveira. São juízes de perfis, assim, diferentes. O Valisney, ele é um pouco mais rigoroso, dizem que mão pesada, e o Dr. Marcos Vinícius mais garantista, que é aquela briga entre garantistas e juízes mais rigorosos que a gente acompanha no Supremo Tribunal Federal. Mas a informação que eu posso trazer é essa, porque mais do que isso, é um pouco de achismo, não dá para dizer. Só quando todas essas provas do processo, esse processo todo, das 2 condenações do ex-presidente Lula forem para esses juízes, forem distribuídos, esse juiz tomar pé desse processo e começar a despachar os primeiros atos, é que a gente vai conseguir medir a velocidade que isso vai ter. Mas, de novo, eu acho importante a gente ressaltar, Sheila, Patrícia, porque isso é uma coisa... o Supremo ontem decidiu que os processos jamais deveriam ter tramitado em Curitiba. Isso é uma alegação das defesas que elas fizeram desde o começo da operação. Se o Ministério Público e o juiz Sérgio Moro tivessem respeitado o foro adequado, a gente não estaria discutindo anulação de condenação a essa altura do campeonato. Prendeu tanto essa decisão ontem, não é, Aidar? Porque estamos falando aí já de 3, 4 anos, 3 anos depois houve essa tomada de decisão de algo que poderia ter sido decidido há muito tempo. Nesse sentido, os próprios outros ministros do Supremo também se mostraram bastante surpresos, não? Se surpreenderam, sim. O ministro Marco Aurélio, inclusive, veio a público dizer que foi pego de surpresa. E não só ele, Sheila, pelo seguinte, porque havia nos bastidores uma conversa de que o ministro Gilmar Mendes poderia trazer a julgamento o caso da suspeição esta semana. Porque ele não precisa marcar pauta, avisar todo mundo. Com a pedido de vista, vamos lembrar, o caso da suspeição é um habeas corpus que sustenta que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial, tinha lado no processo. E ele começou a ser julgado. O ministro Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia votaram dizendo que não tem essa história, que não houve parcialidade do juiz Sérgio Moro. O ministro Gilmar Mendes pediu vista. Ele não precisa pedir pauta, ele pode só trazer a vista de volta. E havia a expectativa, uma conversa de que ele traria nessa terça-feira. Aí na segunda, veio uma decisão do ministro Edson Fachin anulando as condenações do ex-presidente Lula e dizendo que agora não cabe mais se julgar a suspeição. Em tese, de fato, não caberia, porque se as condenações foram anuladas, não há condenação. Se não há condenação, não há juiz suspeito a ser julgado, porque não existe uma decisão na qual ele seria suspeito. Mas, e aí vem uma outra discussão jurídica, se eu falar muito de juridiquês, vocês puxem a minha orelha, por favor. Mas aí vem uma outra discussão jurídica, que é a seguinte: como o julgamento dessa suspeição já começou, e a decisão do ministro Fachin diz que o juiz pode aproveitar os atos instrutórios, ou seja, aquela fase de investigação que foi conduzida sob a batuta do ex-juiz Sérgio Moro, o que se diz é que a suspeição não perdeu o objeto. Ela continua valendo e, não digo muito provável, mas pode ser que o ministro Gilmar Mendes traga esse caso para julgamento na segunda turma do Supremo, na tarde de hoje, às 14h.
ficar bem em cima do assunto, bem de olho, e para isso também a gente conta com você, viu, Aidar? Porque o dia promete. Então, ao longo do dia, claro, a gente vai continuar em cima desse assunto o tempo todo. Aliás, o Rodrigo Aidar é colunista da Band News FM, especialista em Poder Judiciário. Obrigada pela ajuda, pelo menos até aqui, por hora, porque certamente a gente ainda conta com você, viu, Aidar? Obrigada, um bom dia.